da Virgem Maria, sou missionário São Roberto. Como era organizada a igreja ali primitiva, desde Atos dos Apóstolos ali, quando se tornou pública? Jesus, os apóstolos, ele é o fundamento. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo, ele é o fundador e também o fundamento. Efésios, Colossenses 1:18, Cristo, ele é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Uma igreja que vai estar em união, Filipenses 2:2, no mesmo pensar, no mesmo pensamento, na mesma pregação, no mesmo ensinar, no mesmo batismo, na mesma fé. Olha só que interessante, Mateus 16:13 até o 15, vai dizer assim, chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, vai dizer do povo, quem é os filhos do homem? Respondeu, um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse Jesus, e vós quem dizer que eu sou? Hoje em dia está esse termo. Qual é a verdadeira igreja? Qual é o verdadeiro magistério? Qual é a verdadeira salvação? Uns falam que é universal, outros falam que é assembleia, outros falam que é plenitude do trono de Deus, outros falam que é internacional da graça, outros falam que é mundial, outros falam que é adventista sétimo dia, ABCD. Igreja do A até o Z. Que Pedro exprime a sua fé. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro, sobre ti edificarei minha igreja. O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. O pastor fala que o Papa não pode ligar. Pode ligar, porque ele é o sucessor de Cristo na terra. Ele é o Pai dos discípulos. Ele é o pastor. João 21:15-17. Mas pai não tem na Bíblia. Tem sim. Que o apóstolo Paulo chama seus servos de filho. Olha só que interessante. Ali, Filipenses 1:2. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos diáconos, a vossa graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer o quê? Bispo e diácono. Aqui a igreja já está sendo organizada. Tem bispo, hoje que é o sacerdote, e diácono, ordenado pelo sacerdote. Olha só que interessante, aqui já a igreja primitiva, apóstolo Paulo falando. Então tem um papa, tem um pastor, tem um líder, tem um porta-voz. Porque se tem bispo e diácono Santo Estevão foi apedrejado. Olha como a igreja lá no princípio se organizava. Ainda tem mais, Tito 1, Tito 1:4. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade, que conduz à piedade na esperança da vida eterna prometida em tempos longínquos por Deus, vera fiel, que na ação escolhida manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em vossa fé, comum graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo Paulo chama Tito filho da fé. Então, para Tito, o apóstolo Paulo é pai na fé para ele. Então, se Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então, Pedro, ele é o que? O pai dos apóstolos, é o porta-voz, sucessor de Cristo na terra. Se o apóstolo Paulo chama Tito de filho, então Tito tem como o apóstolo Paulo como pai. Então os apóstolos têm Pedro como pai. E Pedro tem, que é ancião, tem os discípulos como seu filho na fé. Olha só como os protestantes estão contraditórios. Que interessante, cara. Ó, Pedro, 1 Pedro 1. Olha só.
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, 1 Pedro 1 e 2, ó. Aos eleitos que são estrangeiros, estão espalhados no ponto da Galácia, Capadócia e Ásia e Bitânia. Olha, quer dizer o que, ó? Uma, duas, três, quatro comunidades em sintonia com o papado, com o pai, com o pastor. Eleito segundo a presença de Deus Pai, santificado pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a parte da expressão do seu sangue. A graça e a paz do vós seja dado em abundância. A expressão do que? Do corpo e o sangue divino de Cristo. Mateus, se eu não me engano, 26, 25, 28, ou então Marcos 14, 25, 24, por ali. Ali fala, esse é meu sangue, o sangue da nova eterna aliança é meu corpo. O pão que se faz carne, o vinho que se faz sangue. Olha aqui, ó. Essas comunidades ali estão em sintonia, ó, com o papado, com o pastoreio. Tanto que Pedro aqui chama, segundo Pedro 5, só que interessante. Segundo Pedro 5, 13. 5, no primeiro Pedro, 5, 13, ó. A igreja escolhida da Babilônia vos saúda vossa, assim como também Marcos, meu filho. Olha só que interessante. Quer dizer o quê? Aqui é Itaquaquecetuba. A sede ali é na Praça de Itaquá. Tem a comunidade de São João Batista ali na Vila Sônia, tem a comunidade ali na Maria Augusta, tem a comunidade ali na Pedreira, tem a comunidade ali na Santos Apóstolos, tem a comunidade, em sintonia com a sede. E a sede está em sintonia com lá em Roma. As comunidades. A igreja primitiva era assim também. E hoje em dia é assim, segue assim. Em sintonia. Mesma pregação, mesmo evangelho, mesma doutrina, mesmo batismo. Um só pastor. Mas bispo e diácono, em vários lugares. O bispo está na sede, que comanda as comunidades, comanda o padre. Olha só que interessante, a igreja ela é rica, cara. Tem sintonia. Efésios 1. Olha só que interessante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos que estão em Efésio e aos que creem em Jesus Cristo, a vossa graça da parte de nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ó. Essas comunidades aqui, a Efésios, a comunidade de Coríntios, a comunidade ali da Babilônia, estão em sintonia com a sede. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. A sede era lá em Jerusalém. Estabiliza ali em Roma. Por que não é mais Jerusalém? Porque Jesus veio para os seus renegaram. Foi passado a outro povo. Foi dado a outro povo que produziu fruto. Que povo é esse? É os romanos. Romanos 1, 11, 17. Foi tirado a seiva da raiz da oliveira e foi dado a outro povo. Mateus 21, 43. Que povo é esse? Que são os romanos. Tanto que ali, Atos Apóstolos 11, 28, Jesus aparece para Paulo e fala, desce testemunho em mim em Jerusalém, agora importa que dê em Roma. Tanto que Pedro foi pregado de ponta cabeça lá em Roma, e o apóstolo Paulo também foi decapitado lá em Roma. Os peregrinos iam fazer peregrinação lá em Roma, onde os mártires morreram. Foi edificado com sangue também. Interessante. Foi fundada, gerada lá na cruz. Gerada, passou pelo vento de Nossa Senhora e fundada lá na cruz. E edificada com sangue também. Essas igrejas, essas comunidades que surgiu ali em Atos dos Apóstolos, está em sintonia com a sede, com o pastoreio. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele se converte em Gálatas, vou encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Em Gálatas 2:9, ó.
Tiago, Cefas e João, que são consideradas colunas, reconhecendo a graça, me foi dado, deram a mão a mim e Barnabé, em sinal de pleno acordo. Ao 6, Gálatas 2, quando aos que eram autoridade, o que antes tenha sido, não importa, pois Deus não se deixa levar às coincidências. Aqui, ao contrário, vieram a evangelizar dos incircuncisos. Era confiada como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cujo que a ação fez de Pedro apóstolo, dos circuncisos fez também de mim. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, doutor, mestre, é submisso ao pastoreio de Pedro. Que Tiago ali, porque a sede ali, Tiago era bispo de Jerusalém. Pedro é o pastor que vistoria, bispo, como vai dizer ali se não me engano, em Filipenses 1:4. Bispo e diácono, bispo de Jerusalém é Tiago, pastor é Pedro, o Pai universal. Para você ver como a igreja ela é rica hoje em dia. Não é a igreja protestante que vem, que auto se unge, que auto se domina apóstolo, que auto se domina bispo, que auto se denomina diácono e diaconisa. Diaconisa que socorria a obra. Olha só, que interessante. Já está amplo para você entender como a comunidade se comportava. Tanto a comunidade de Apocalipse, aquelas 7 igrejas também, era submissa à sede. Sou servo missionário Roberto, salve Maria sobre a sua vida.